Então, agora que está gravando, pode começar. Então, boa noite. Então, o que nós tínhamos para a aula de hoje? Basicamente, a correção daquele exercício de custeio por absorção. A Nárida já falou que foi fácil. Assim, não tem nem graça fazer esse tipo de exercício. Nárida tá louca. Não falei nada disso não, professor, não me comprometa. Mas não estava facinho, gente? Molezinha. Então, eu estava falando até agora há pouco, na verdade, esse seria um dos exercícios mais complexos que vocês veriam dentro do custeio por absorção. Então, vocês resolvendo esse, gente, vocês resolvem qualquer um. Mas claro que daí a gente vai para os outros métodos que são derivados do custeio por absorção. Quais são esses métodos, professor? Custeio por departamento, ou custeio com departamentalização, e o dito custeio ABC. O ABC ele é um pouquinho mais complexo, mas se vocês entenderem a lógica do absorção, vai tranquilamente resolver exercício de ABC. Então vamos compartilhar aqui com vocês. E claro, né? Tem uma partezinha ali do exercício que vocês não fizeram, provavelmente, né? Que foi contabilizar tudo isso. A gente vai passar como contabilizar esse processo de custeio. Não sei se vai dar tempo hoje, mas é a ideia. Então, o exercício é esse aqui, né? Então, uma indústria de eletroeletrônicos produz 4 tipos de componentes, denominados de B, C, A, B, C e D. E para a produção, foram detalhados os seguintes mapas produtivos. Matéria-prima 1, então aqui tem a quantidade de matéria-prima 1 que cada um dos produtos utiliza. Matéria-prima 2, matéria-prima 3, a mão de obra direta, então quanto tempo de mão de obra cada um desses produtos utiliza, e a embalagem. E durante o exercício, foram levantados junto à contabilidade os seguintes valores. Mão de obra, R$ 5,00 a hora. Depreciação das máquinas, 15 mil por mês. Mão de obra indireta, 25 mil por mês. Materiais de limpeza da fábrica, 3 mil por mês. Material de escritório, 2.500. Salários da administração, 15 mil por mês. Aí, componente 1, R$ 18,00. Componente 2, R$ 2,00. Componente 3, R$ 3,00. Aluguel da fábrica, 55 mil por mês. E a embalagem, R$ 1,00 por unidade. Salário do engenheiro, 5 mil por mês. Aluguel da fábrica, 1.000. Depreciação dos equipamentos da administração, 2.000. Aluguel do escritório, 3.000. Manutenção de equipamentos da fábrica, 7.000. Custos de armazenagem de produtos acabados, 15.000. Despesas com entrega, 65.000. Material de limpeza de escritório, R$ 1.000. Telefone, 2.500. E água e luz do escritório, R$ 1.000. E a empresa produziu e vendeu todas as unidades nesse período, nas seguintes quantidades. Então, 3.800, 2.700, 4.000 unidades e 4.500 unidades. E os preços, 45, 60, 80 e 90.
Então, a empresa adotou como critério o gasto total com mão de obra e, com base nessas informações, elabore o mapa de rateio e depois a gente vai ver como contabilizar tudo isso. Ah, professor, então a gente vai ter razonete? Vai. Disso? Ah, é difícil? Não. Não é difícil. A gente tem algumas particularidades nas figuras de estoque, mas sem muito segredo. Não é nada que tá ruim que possa piorar, né, professor? Hã? Não, mas isso não vai piorar, isso vai ficar mais divertido só. Agora eu pergunto, qual que é o primeiro passo para a gente começar a custeio por absorção? Isso vem sempre mais dificuldade. Separar o quê? Os custos fixos e as despesas? Opa, vamos. Misturou um pouquinho, Maria. Separar os custos das despesas. Então, a primeira coisa, a gente pega aquele mapa ali e despesa a gente já vai descartar. Não é bem descartar, né? Ele vai diretamente pro resultado. Então, ele não compõe o valor do custo do produto acabado. Mão de obra. Mão de obra, custo, né? Depreciação das máquinas. Custo, despesa? Despesa. Opa, cuidado aqui, ó. Máquina. Máquina induz a gente ao quê? Não é fábrica? Então, depreciação de máquinas, a gente vai para custo. Mão de obra indireta. Custo ou despesa? Custo. Custo. Material de limpeza da fábrica. É um custo só pela palavra ali, fábrica. Materiais de escritório. Despesa. Despesa. Então, vamos já... Opa. Pintar aqui de vermelho. Esse cara a gente não quer. Salário da administração. Despesa também. Então, também vamos descartar ele. Componente 1. Custo, né? Componente 2 e componente 3 também são custos. Aluguel da fábrica. Tá aqui, né? A palavrinha fábrica já leva a gente para o lado do custo. Embalagem. Também é custo, né? Salário do engenheiro responsável pela fábrica. Custo. Custo. Aluguel e luz da fábrica. Da fábrica, custo. Depreciação dos equipamentos da administração. Uma despesa. Despesa. Então, esse a gente vai descartar também. Descartar não, né? Ele vai para o resultado. Aluguel do escritório. Despesa. Despesa. Manutenção de equipamento da fábrica. Custo. Custo. Custo de armazenagem de produtos acabados. Esse é uma sacanagem. Professor, esse eu fiquei na dúvida.
Professor, esse também fiquei na dúvida. Parece um custo. Só porque tem um custo na frente, Lucas? E a palavra armazenar, a segunda palavra também. Armazenagem? Exatamente. Mas o que é o conceito de custo mesmo? Ligado direto ao produto? Ele é o gasto necessário ou gasto aplicado na obtenção de novos produtos ou serviços. Aqui a gente está fabricando o produto? A gente está gastando para ter um novo produto ou a gente já tem ele? Já tem ele. Já tem ele. Ele já foi produzido. A gente só está aguardando. Então, falou em armazenagem de produto acabado, estocagem é despesa. Transporte depois de produto acabado, despesa. Então, esse cara aqui vai pro espaço também, né? Despesas com entrega. Despesa. Aqui eu ajudei um pouquinho, né? Mas podia ter colocado custo com entrega, né? Ia dar uma embaralhada na cabeça, não ia? A professora só classifiquei como despesa porque tinha despesa na frente. Mas pensem a entrega como um processo pós-produção. Eu preciso dele para ter a receita, mas eu já tenho o produto pronto. Ele já foi finalizado. É diferente, por exemplo, de um custo de material em produção. Eu vou transferir da fábrica A para a fábrica B. Aí sim esse custo entraria no valor de produção. Como assim, professor? É difícil a gente ver esse tipo de processo, mas quando é material ou produtos de grande porte, eles costumam ser fabricados em várias etapas, vários locais. E esse processo de transporte entra no custo do produto final. Um exemplo, professor. Avião. Eu vou produzir um avião. Hoje em dia eu tenho peças sendo produzidas no avião no mundo inteiro. Eu pego todas essas peças, trago para uma fábrica e monto. Esse transporte dessas peças entra no custo do produto, entra no custo do avião. Não sei se deu para vocês compreenderem essa lógica. E a armazenagem desses produtos também entra como custo daí? Se for no processo produtivo, entra. Então, ainda está consolidando o produto, vai constar no custo do produto. Não, já é ele acabado, ele está pronto. Ele só está guardado para fazer a entrega futura. Aí já virou despesa. Não sei se deu para compreender. Mais ou menos. Ficou confuso? Então, entra na questão de custo do produto quando ele está sendo produzido, seja peças e tudo mais. Agora, quando é acabado, já entra como despesa. Isso. E tem mesmo esse tipo de processo, professor? Tem. Na aviação em específico que eu estava falando, inclusive grandes deslocamentos, né? Tem avião que a asa é fabricada no Japão e a montagem é nos Estados Unidos. Olha. A que nível isso pode chegar? Ou às vezes é um simples transporte de algumas quadras, de um barracão para outro. Vai se tornar custo da produção.
Então, a gente estava aqui, né? Despesa com entrega. Então, esse cara aqui, a gente pode desprezar. Material de limpeza do escritório. Despesa. Despesa. Telefone. Professor, aí você não especificou se era da fábrica ou se era do escritório, né? Propositalmente. Eu deduzi que do escritório porque achei mais provável. Mas tem uma lógica para a gente poder fazer isso. Ninguém lembra como que a gente trata esses valores? Não? Uma dica? Uma dica? Pela dificuldade. Tudo aquilo que eu tiver dificuldade de mensurar, se é realmente utilizado na fábrica, por prudência, a gente trabalha como despesa. Então vamos supor que a gente esteja lá na nossa fábrica e a gente não tenha um controle de fatura por ramal. Então eu não sei quanto que o pessoal da fábrica gastou e quanto que o pessoal da administração gastou. Vai todo mundo para a despesa. A prudência manda isso. Não, eu consigo fazer esse controle. Eu tenho o gasto por ramal. Então eu sei quanto que foi da fábrica, quanto que foi da administração. Aí eu separo. Então, sempre que eu sentir dúvida ou que eu tenha dificuldade nessa mensuração, eu vou para o lado da prudência. Vou para o lado da despesa. Tranquilo? Então, aqui foi proposital. Era realmente para vocês ficarem, puxa, mas telefone da onde? Não consigo saber? Vai para despesa. Professor, Oi? eu não consigo ligar. Eu coloquei como despesa também, mas eu não conseguiria ligar ele à produção. Tem como? Tem. Tem Se um for um exemplo? ramal, por exemplo, lá do supervisor da fábrica. Não que eu precise do telefone para produzir, mas ele está à disposição do ambiente produtivo. Seria tipo, vamos supor, tem 2 barracões. Aí para não precisar ir para o outro, faz a ligação. Isso assim, mais ou menos? Ou liga para pedir peça no almoxarifado. Pode. N possibilidades. Mas é de uso do pessoal da fábrica. Lembrando, para ser o custo, não necessariamente ele tem que ir, por exemplo, a fábrica do mouse tem que ir no mouse. Às vezes o produto está lá para auxiliar a fábrica a funcionar. Vai ser tratado como custo. Há um outro exemplo semelhante. Material de limpeza. Material de limpeza, muitas vezes, a gente só está passando um pano no chão com um produto de limpeza. Não vai interferir em nada no processo produtivo. Mas está ajudando com que a fábrica fique organizada para o processo produtivo. Aí entra o processo de separar custo direto do indireto. Não sei se deu para entender, Júlio? Consegui. Uhum. Então, pode ser que o próprio o salário do engenheiro, muitas vezes ele não está assim. A gente tem uma certa dificuldade de ligar o engenheiro, que trabalha para toda a fábrica, a um produto só. Mas ele está lá na fábrica auxiliando nos processos, desenvolvendo os processos. Então, ele também é um custo. Mas, como ele está lá para várias áreas, vários produtos, né, especificamente, a gente trata ele daí como indireto. Então, o telefone aqui, como a gente não consegue identificar, a gente coloca como despesa.
E água e luz do escritório, para a gente finalizar. Despesa, né? Então, esse é o primeiro passo. Viram por que as primeiras aulas de contabilidade de custos são importantes? Se a gente não treina bem a parte de classificação, a gente consegue chegar nesse ponto aqui? Não, mas mesmo assim nós temos um pouquinho de dificuldade ainda. Ah, isso só vai desaparecer quando? Quando vocês conhecerem muito bem o processo que vocês estão inseridos. Ah, isso quer dizer, professor, que o contador de custos tem que estar na linha de produção? Tem. Lembra que eu já frisei isso várias vezes? O bom contador de custos conhece muito bem a fábrica. Para quando chegar o balancete, quando chegar as informações contábeis, ele conseguir separar para onde vai cada valor. Isso é fundamental. Tranquilo? Até aqui foi muito complexo, mais ou menos. Obrigado pela participação. Mais ou menos. Mais ou menos. É, que teve coisas ali que eu tive bastante dificuldade em separar, então, mais ou menos. Mais uns 3 exercícios desses, acho que fica tranquilo. Aí começa a ficar, né? Tudo também é questão de treinar. Próximo passo, depois de separar custo de despesa. O que a gente faz? Separa os direto e indireto. Isso. Para o custeio por absorção, a nossa preocupação são os custos diretos e os custos indiretos. Qual o tratamento que a gente dá para o custo direto? O nome já ajuda a pensar, né? Custo direto. A gente consegue fazer o que com ele? É ligado diretamente ao produto. Isso, a gente vai conseguir ligar ele ao produto, então a alocação acontece de modo direto. E o indireto, qual que é a característica dele? Que a gente não consegue atribuir a qual produto ele está sendo usado, ou tem dificuldade nessa atribuição, aí a gente tem que usar um critério que é o quê? Qual o critério que a gente usa para fazer essa atribuição? O do ratinho lá, o do rateio. O ratinho. O do rateio. Que é o grande problema do custeio por absorção, né? Lembram que eu comentei disso? O custeio por absorção ele é problemático porque ele traz arbitrariedade, né? Cada um, se eu tivesse lançado um exercício sem essa frase aqui, cada um ia distribuir de um modo, não ia? Se falasse escolha o critério de rateio, eu ia ter vários exercícios diferentes. Porque cada um ia achar um critério diferente. Ia pensar uma maneira diferente para distribuir o valor entre os produtos. E daí cria essa subjetividade, essa arbitrariedade do contador. Mas o que o CPC 16 fala dessa subjetividade mesmo? Ele traz uma regra? Quem lembra? Essa parte que você está falando eu não entendi. Mas lá na frente eu pergunto daí, quando você for mostrar na prática. Tá. Mas o CPC fala
como a gente deve tratar o rateio? Isso vem lá do CPC 16, que é os estoques. Ele traz a regrinha escrita? Não, né? Não. Ele só diz que tem que ser o quê? Um critério racional de distribuição, um critério lógico. Só isso. Aí que vem o problema, né? O que pode ser lógico para mim, pode não ser lógico para vocês. O que pode ser lógico para vocês pode não fazer sentido nenhum para mim. Vai ser algo arbitrário. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer, separa custos diretos. E vamos aumentar aqui, né? Ai, ai. A Narre da briga comigo. Então, custos diretos, a gente tem o componente A, componente B, componente C e o componente, né? E o componente D. Então, a gente tem 4 produtos. Então, agora a gente pega aquela nossa relação e vai filtrando o que é custo direto do que é custo indireto. Tem algo que possa facilitar a nossa vida? Tem a questão da unidade lá que dá para. Aqui, né? Isso. Então, a forma como o custo é apresentado é um fator que pode auxiliar vocês. Custos diretos são apresentados como? Por unidade de medida. Então, hora, unidade, aqui não tem mais outra medida, mais quilo, litro, metro. Já os custos indiretos, como é que são apresentados? Em período de tempo, né? Mês, semana, ano. Isso pode ajudar vocês nessa segregação. E outro fator, que é o mais indicado de todos, está aqui em cima. O que é isso? Não é a receita de cada produto? Aqui é o que eu preciso para fazer cada peça, cada componente A, cada componente B. É como uma receita de bolo, né? A única coisa que nas empresas eles costumam chamar de mapa produtivo ou mapa de produção. Vou até usar o mesmo exemplo. Então, pegando aqui a chamada vista explodida. Já ouviram falar esse termo? A gente não costuma ver isso na culinária, que ficaria meio estranho. Então, na culinária a gente chama de receita. Mas aqui não parece uma receita? Ah, vai tantos parafusos, vai uma peça, tipo eita, deu branco o nome desse tipo de peça. Uma engrenagem. Não parece uma receita de bolo de uma peça? Então a gente tem vários modelos.
todas as pecinhas que vão para montar um determinado tipo de produto. Então, o pessoal de engenharia costuma chamar isso de vista explodida. Então, aqui, ó, isso aqui é legal. Uma parafusadeira elétrica. Todas as pecinhas que vão para montar uma parafusadeira elétrica. O que esses caras representam em relação ao produto? São custos diretos? Isso não remete ao custo direto? Não? Talvez. Aqui, por exemplo, essa pecinha número 8 aqui. Eu consigo falar que vai para aquele tipo de parafusadeira? Sim, está no mapa. Ele indica que para poder chegar ao final da parafusadeira, eu preciso de uma peça daquela. Então, o mapa produtivo, ele traz como uma receita de bolo, né? Igual aqui. Aqui ele está descrito. Vou até ver se fica maior. Ó, cada tipo de peça e quantas unidades vai para fazer um determinado produto. E a gente da contabilidade se aproveita dessa listagem para tratar os custos diretos. Então, aqui eu já sei. Esses materiais são diretos, porque eu preciso de cada uma dessas peças para poder fabricar cada unidade do componente A, B ou C. Assim como vou precisar da mão de obra, um tempo específico para fabricar um produto e a embalagem para finalizar ele. Ajuda, então, o mapa produtivo? Sim. Nossa, é uma mão na roda, né? E se a gente comparar, quando a gente vai olhar esses produtos, são exatamente os que estão em unidade de medida, mão de obra em hora, componente 1 unidade, componente 2 unidade, componente 3 unidade, a embalagem em unidade. Então fica muito mais tranquilo a gente achar a listagem com esses componentes. Então, já aproveitando eles, já trouxe a listagem para cá. Agora, quanto que eu vou gastar com o componente 1 para a fabricação dos produtos A? Vai 2 unidades. Então, vai ficar igual 2 unidades vezes... O que mais que eu preciso saber? Opa, cada unidade custa R$18. Então, vezes R$18, vezes... Eu produzi 3.800 peças. 3.800 peças. R$136 mil só de componente 1. No produto B, vamos ver quanto que a gente vai consumir. São 2.700 peças. Então, 2.700 peças produzidas, custando R$18, vezes... Quantas unidades a gente usa? Uma unidade. Do componente 1, a gente vai gastar 48.600. Componente C, uma unidade. Então, uma unidade vezes 18, vezes 4.000 peças produzidas, certo? R$72 mil. E do componente D, 3 unidades. 3 unidades vezes R$18 cada unidade, vezes uma produção de 4.500 peças. 243 mil. Dúvidas, perguntas, questões?
Mais ou menos. Foi, não foi? Mais ou menos. Eu tinha me batido muito para fazer. Mas agora ficou mais claro? Agora sim. Aí a mesma sequência lógica a gente usa para o componente 2. A gente vai ver quanto cada produto utiliza, quanto custa, então R$2, e quanto é a produção. Então, no produto A, vai uma unidade, então uma unidade custando R$2 vezes 3.800 peças produzidas, né? 7.600. Produto B, são 3 unidades, custando R$2, vezes uma produção de 2.700 peças, 16.200. Componente C, ele utiliza só uma unidade. Então, uma unidade vezes R$2 vezes 4.000 peças. E o componente D são 4 unidades, custando R$2, a produção de 4.500 peças, 36.000. Mesma coisa para mão de obra, para o componente 3. Então, vai 6 unidades, custando R$3. Então, igual 6 unidades vezes R$3 vezes 3.800, né? Mesma coisa para o produto B. 2 unidades vezes R$3 vezes 2.700 peças produzidas. Vamos gastar 16.200. Componente C, 2 unidades vezes R$3 vezes 4.000 peças produzidas, 2.400. 24.000, desculpa. E por último, o produto D leva 2 unidades do componente 3. Então, 2 unidades vezes R$3 vezes 4.500 peças produzidas, 27.000. A mão de obra e a embalagem, a mesma lógica. Mão de obra, a gente está pagando R$5 por hora. Vai 1 hora para produzir o produto A, então 1 hora vezes R$5 vezes 3.800, igual 2 horas para o componente B. 2 horas custando R$5 vezes 2.700 peças. Componente C, 2 horas custando R$5 vezes 4.000 peças produzidas. E por último, 4 horas. Então vão ser 4 horas custando R$5 vezes 4.500 peças produzidas, 90.000. Faltando só a embalagem. Todos eles levam só uma unidade. E quanto que vale? R$1 por cada embalagem. Então vai ser igual a 1 vezes 1 vezes 3.800, igual a uma unidade vezes R$1 vezes 2.700, igual a R$1 vezes uma unidade vezes 4.000. E por último, uma unidade vezes R$1 vezes 4.500 peças.
Vamos conferir, vamos marcar o que a gente utilizou como material direto. Então, mão de obra. Depreciação das máquinas é indireto, né? Mão de obra indireta é indireta. Material de limpeza é indireto, né? Os 3 componentes a gente tratou como direto. Então, vamos marcar. Aluguel da fábrica é indireto, certo? A embalagem foi material direto. Salário do engenheiro responsável pela fábrica, que já dá para entender que ele é responsável por todas as linhas, então ele é indireto. Água e luz da fábrica, é direto ou indireto? É indireto, não é ligado diretamente ao produto. Mas poderia ser direto? Poderia. Poderia. Se eu soubesse exatamente quanto de energia eu gasto para uma unidade produzida, eu posso tratar como direto. Ou a água é mais fácil ainda, né? Se aqui no mapa constasse 200 ml de água, 300 ml de água, ou 5 litros de água, para ver como já muda a forma de medição, né? Então aqui também indireto. Manutenção dos equipamentos da fábrica, indireto, e acabou. Então, já utilizamos todos os componentes diretos, ou todos os custos diretos. Posso chegar aqui embaixo, então, e colocar total dos custos diretos. O total dos custos diretos. Vou fazer a soma. Aqui eu já consigo levantar o total de material direto que eu utilizei em cada linha de produção. Isso daqui já faz um processo extremamente importante no processo de contabilização. Por quê, professor? Existem 2 métodos de contabilização de custos de produção. Um, onde ele é extremamente detalhado, onde a gente faria praticamente requisição a requisição, retirada de material por retirada de material, saindo de um estoque e indo para outro estoque. Alguém consegue imaginar o nome dos estoques que a gente utiliza? Eu só estava acostumado com estoque de mercadoria, né? Era. Agora a gente muda. A gente vai ter um estoque chamado estoque de matéria-prima. Esse estoque de matéria-prima. Cadê minhas ilustrações? Formas. Eu quero uma setinha para baixo. Quando requisitado, então a gente pega ele lá no almoxarifado, leva para a produção, ele vai ser transferido para um estoque de produtos em elaboração. Nesse mesmo estoque, esses outros custos diretos. Cadê? Eu preciso de mais uma setinha aqui para deixar bonitinho. Ele já vai receber o valor
da contabilização da mão de obra direta. A gente fez essas transferências. A gente basicamente vai estar com esses valores no processo de custeio. Nesse esqueminha gráfico aqui, né, que eu acabei de montar, não fica tão bonitinho assim, né? Mas será que no Razonete fica mais claro? Ou vocês preferem fazer o Razonete depois? Eu vou montar o esquema, depois a gente contabiliza. Pode ser? Para não misturar tudo? Melhor, né? Acho que o pessoal já dormiu. Hã? Sim. Professor, uma dúvida. Na Uma? sala de aula você iria passar no quadro, ia dar 1 hora e iria corrigir no final da aula? Como que funciona? Muitas vezes eu dou o conteúdo e deixo metade da aula para vocês terminarem comigo acompanhando. Aí no outro dia eu faço a correção antes de começar um assunto novo. Tudo no HP? Tudo na munheca. Nossa, entendi. Então vocês estariam fazendo quadradinho no caderno a dizer chega, né? Ah, e na prova do Dá pra CLC levar um também. note? Hã? Dá pra levar um note do Excel? Eu não proíbo. Se alguém. É que eu não aconselho, porque, puta, lá no centro, né? Depois sair andando com o notebook, eu sempre ando, porque eu uso o notebook nas aulas, eu ando no centro lá com o pé atrás. Mas esse tipo de exercício a gente faz lá no GIS mesmo, daí, no quadro mesmo. Fica até mais fácil de gravar tudo isso, né? Fazendo um caderninho. Todos os cálculos na mão. Ah, professor, e na prova é isso? É isso. Na mão também. Bacana, né? Vocês estão se safando disso. Isso é verdade. Então, vocês estão se safando de ter que fazer tudo isso na mão. Geralmente, na prova, é um exercício desse que eu dou. Ô, professor, mas a hora que nós voltar, pega um pouco leve, porque desde quando eu comecei, nunca fiz no caderno, né? Ah, mas pra tudo tem a primeira vez, né? Não, sim, né? Mas o professor dá pra pegar levezinho, né? Não, tem que pegar mais pesado ainda. Foi a Evelyn que falou da minha aluna lá do instituto, né? Evelyn, você está na aula? Tô. É, isso mesmo, da Vanessa. A Vanessa falou como que eu sou mesmo? Professora exigente. Gente, olha, eu pegava muito pesado com eles. Ah, isso é ruim? Não, gente. Por quê? Quanto mais, vamos falar assim, não mais pesado, quanto mais conteúdo eu conseguir repassar para vocês, melhor vocês vão sair para o mercado. Aqui a gente já está vendo um processo de custeio que vocês vão encontrar assim nos níveis mais difíceis. Dificilmente em sala de aula um professor passaria 4 componentes com vários produtos, mas quanto mais detalhe a gente conseguir passar para vocês, melhor, né? Ah, mas exige. Isso tudo a gente leva em consideração, né? A gente vai acompanhando vocês. Na aula é melhor fazer isso, que como a gente está ali
próximo, vocês estão tirando dúvidas. Na sala vocês falam muito mais do que aqui, né? Às vezes muito mais até do que deveria. A gente consegue ter uma noção mais fidedigna de como está o processo de vocês. Então, no próximo semestre, custos 2, em aula, vamos sofrer. Custos 2 é mais divertido. Os cálculos... tem cálculo grande? Tem. Mas é um mundo um pouco mais subjetivo, que envolve a parte da área gerencial, envolve mais o pensamento na condução da empresa. Aqui a gente está pensando muito no contábil. O que a contabilidade precisa apresentar? Aí depois a gente vai para o mundo gerencial. Mas aqui vocês vão ver que já dá para começar a gerenciar, mesmo com a parte do custeio puramente financeiro, ou da contabilidade financeira. Então, continuando, fizemos separação dos custos diretos, agora a gente vai para os custos indiretos. Quem são os custos indiretos? Já vou pegar aqui, né? Depreciação. São aqueles valorezinhos que a gente não utilizou. Aluguel da fábrica. Água, luz e salário do engenheiro. E a manutenção. São os elementos de custos indiretos. Só que aqui vem o grande porém. A gente tem um valor só, né? Vou até copiar, já deixar do ladinho ali. A gente tem esses gastos. Mas a gente não consegue afirmar para qual produto foi. Esse que é o grande problema. Então, a gente tem uma relação de gastos aqui que a gente não sabe para onde vai. Por isso vem o rateio. A gente tem que definir uma maneira de como cada produto vai pagar esses custos. Vem a escolha de cada profissional. O nosso, qual que é o critério mesmo? Como é que está no exercício? Então, a gente tem que destacar bem. A gente sabe que é o gasto total com mão de obra direta. Então, a base vai ser esse cara aqui. Então, vamos deixar ele até em vermelho. Por quê? O total é quanto? A gente gastou 176 mil com mão de obra. Agora, qual que é a proporção que o componente A participou desse total? Como que eu posso calcular isso? Eu não entendi por que a mão de obra direta. Porque foi uma escolha minha, pessoal. Viu como é complicado essa história do rateio? Seria um critério que poderia... eu acho que a mão de obra é um critério que justifica, tenho como explicar para o meu diretor. Mas, de repente, o Lucas vem e fala, não, eu acho que a quantidade produzida é melhor. Pode acontecer isso? Pode. O Lucas vai estar errado? Não.
Aí a Nárida vem e fala que vai ser pelo total dos custos diretos. Pode? Pode. Vai estar errada? Não. E se cada um adotar o critério diferente do outro? Cada um vai chegar numa composição de custo diferente do outro, no custo de cada produto. Entenderam agora o porquê do problema? Sim, sim. E não tem regra. Não tem. Simplesmente tem que ser um critério explicável, que existe uma lógica por trás. Ah, e como é que a gente vai conseguir definir a melhor lógica possível? Sou eu que estou fora da fábrica, que eu nunca vi a fábrica na frente, ou eu que estou lá, o contador que passeia, dá uma volta na fábrica, vai conhecer como que os produtos são produzidos. Então, esse contador presente na linha de produção consegue fazer um processo de custeio melhor. Aí mora o problema de quem trabalha em escritório. Quem trabalha em escritório muitas vezes não tem esse padrão. É porque, olha, muitas vezes não consegue nem fazer esse cálculo porque não chega a informação suficiente. Mas voltando, então, usando o meu critério de rateio, que eu escolhi, então estou sendo totalmente arbitrário, né? Que é o problema que eu falei. Realmente. Então é o que eu quero e não tem outra escolha. Quanto que 19 mil participa desse total? Como é que eu vou chegar nesse cálculo? Dá para fazer uma regra de 3, não dá? 176 mil representa 100%. Então, quanto que representa 19 mil? Não vira uma regrinha de 3? Ou eu posso facilitar essa regra de 3. Diga, Sabrina, se por 2 vezes abrir o microfone. Não, professor, pode continuar aí. Eu posso, de maneira mais simplista, trazer essa regra de 3 fazendo a divisão da parcela do total dividido por esse valor total. Então, o componente A vai contribuir aqui com 10,80%. O componente B, então eu divido 27 mil pelo total. 15%. O componente C, 40 mil dividido por 176 mil. 22%. E 90 mil dividido por 176 mil. 51% o produto D vai pagar em relação a esses custos. Ah, professor, então quando eu tiver prova pedindo rateio, dá para fazer isso? Dá. E tem prova que pede rateio. Tem questão de já tanto em concurso quanto exame de suficiência, pedindo como é que ficaria o rateio, o processo de rateio, utilizando esse método com esses valores. Pega o valor, soma todos os valores desse critério, acha um universo, né? E vê quanto que o componente A participa desse universo de 176 mil. Vocês vão ter os percentuais. E lembrando, como vocês conferem se está certo ou está errado? Fazendo a soma. Fazendo a soma, quanto que a gente tem que chegar nessa soma? Os 100%. 100%. Porque a soma dos três tem que representar o valor total, né? Então, com base nisso, a gente sabe que
do 15 mil da depreciação, o produto A vai pagar 10%. A mesma coisa, do 15 mil, o produto B vai pagar 15%. Do 15 mil, o produto C vai pagar 22%. E por último, de 15 mil, o produto D vai pagar 51%. Quero conferir a soma dos 4 valores distribuídos, ou dos valores rateados, tem que representar 15 mil. Professor, lá na sala de aula, quando eu estiver fazendo tudo na calculadora, vai dar diferencinha, não vai? Vai. Por quê? Se a gente for abrindo esse número aqui, quantas casas será que vai dar? Dá para perder de vista, né? Vocês vão acabar arredondando. Então, um valorzinho de diferença, quando é em exercício de sala de aula, a gente aceita. Mas, claro, diferencinhas pequenas, tá? Ah, não, professor, o meu rateio era 15 mil aqui, mas ficou 5 mil de diferença. É arredondamento, né? Aí não, né, gente? Cuidado. Como está no Excel, bendito Excel, né? A gente pode fixar aqui a célula. Então, vamos fixar a B9, a C9, a D9 e, por último, a E9. Por que eu estou fazendo essa fixação? Eu posso simplesmente arrastar a fórmula. Arrastando com a célula do percentual fixado, ele já vai vir fazendo essa multiplicação, né? Professor, Oi? uma pergunta besta. Como que faz mesmo para fixar uma fórmula? Isso não é uma pergunta besta, Lucas. Não se preocupe. Você pode usar, tanto apertar o F4, ele já vai fixar a célula. Mas qual que é a lógica de fixação que o Excel usa? Repare que ele coloca um cifrão na frente do C e um cifrão na frente do 9. O cifrão é o símbolo de fixação para o Excel. Ah, então eu quero fixar só que seja a coluna. Então, ele pode mudar de linha, mas não pode mudar de coluna a fórmula. Eu fixo, então, o cifrão C. Ah, não, eu quero a linha 9 fixa. Então, eu fixo, então coloco o cifrão na frente do 9. Ah, não, eu quero deixar aquela célula em específica, para ela não sair do lugar. Então, eu fixo tanto a coluna quanto a linha. Então, daí fica cifrão C, cifrão 9. Tranquilo? Perfeito. Eu vou no F4 no notebook, parece que ele não sabe, não vai. Ah, é que às vezes no notebook tem as funções com a teclinha function, né? É, o Às meu vezes- é assim, tem que apertar o FN ali e depois o F4. Eu não gosto muito de teclado de notebook por isso. Então, o FN, depois o F4, isso? Junto. Segura o FN e aperta o F4. Tá, perfeito. E eu, sempre que posso, uso o teclado normal, gente, porque teclado de notebook ninguém merece, né? Então, fiz essa fixação, eu posso arrastar aqui, já vai me dar bonitinho, né? Feito isso, posso totalizar. Total dos custos diretos. Aí eu vou fazer uma soma e vou pegar desde a depreciação até a manutenção.
Então, produto A vai pagar 11 mil, produto B 17 mil, produto C 25 e o produto D 56 mil. Legal. E agora? O que eu faço? O custo total? Custo total. E o que é o custo total mesmo? Eu sempre esqueço. O que representa esse custo total de produção ou custo da produção? É o total da soma ali do custo direto e do custo indireto. Então, eu vou somar aqui 235 com 11 mil, Maria, é isso? Isso, professor. Exatamente. Então, para produzir toda aquela quantidade, foram de 3.800 peças, 2.700, 4.000, e 4.500, a gente utilizou 247.127, 173. Isso representa o que para a gente? Um custo unitário. Então, 247 dividido por 3.800, R$ 65,15. Produto B, igual 127 mil dividido por 2.700, R$ 47,00. Produto C, 173 dividido por 4.000. E o produto D, 457 dividido por 4.500, 101. Cada peça que eu produzi do produto A vai custar 65, cada peça do produto B, 47, produto B, C, 43 e produto D, 101. Será que já tem problema aí? Se a gente for pensar gerencialmente, já tem coisa para alterar aqui? Para eu me preocupar com uma empresa? Vamos buscar uma informação aqui. Preço de venda. O alto valor do 45, custo B. 60, 80 e 90. Tem gente que está problemático aqui? Sim. O A e o Sim. D. Quem que está com problema aqui? O produto A. O E o A? produto D. Não, é o D, que tá com custo mais alto. Ó, lembrando que aqui é o preço de venda, né? O A e o Não, D mesmo. ele teve um custo de 101 e vendeu a 90? Para mim é o A e o D também. O A e o D? Por quê? Porque se custou 65, ele vendeu por 45, né, professor? Exatamente. Então aqui, ó. Ah, vamos supor que eu estou na dúvida. Só fazer preço de venda menos custo. Não é aquele comecinho da estrutura da demonstração de resultado? Estou perdendo R$20 para o A. Aqui eu estou ganhando 12. Estou ganhando 36 e estou perdendo 11. Então, realmente, produto A e produto B, D, ele já está com problema. Aqui já dá para a gente começar a enxergar a importância da contabilidade de custos, não dá? Será que isso acontece
nas empresas? Casos e casos. Casos e casos? É caso de casos, mas um empresário brasileiro, será que ele tem conhecimento de quanto custa o produto dele? Quando eu falo empresário, eu digo o geralzão. Assim como alguns funcionários não têm o custo da mão de obra dele. Também. Não tem noção de quanto vale o seu trabalho, né? Mas aqui está um dos grandes motivos de falência de empresas, principalmente pequenas e médias empresas. Muitas não sabem quanto custa o produto deles. O que eles fazem? Vem o concorrente dele vendendo por um determinado valor, eles acham que tem a mesma estrutura, o mesmo processo de custeio, botam o mesmo valor e quando vão ver o processo deles, em vez de estar tendo lucro, está tendo prejuízo. E lembrando aqui, né, a gente não chegou nem a falar de tributo, que aqui ainda tem uma parcelinha que mesmo a gente vendendo com um custo mais alto que o preço de venda, o governo já levaria, né? O governo não vai deixar a parte dele para trás. Então, a gente tem o custeio inicialmente. Então, o custeio por absorção voltado para valor de estoque, então para registro efetivo de estoque, mas ele começa a ser utilizado como ferramenta de gestão. Então, se a gente fosse fazer o controle de estoque, como é que ficaria? A gente teria que ter 4 fichinhas. Vamos aumentar aqui. Entradas, saídas e saldo. Quantidade, valor unidade, valor total. A gente teria, nesse momento aqui, a gente finalizou a produção, a gente vai lá e transfere 3.800. Então, lá no meu estoque é difícil, né? Estoque de produto acabado, do produto A, 3.800 peças, custando 247.582,96. 247.582,96. Então, o valor unitário não vai ter a saída nesse momento, né? 3.800. Assim como a gente teria a movimentação para o produto B, para o produto C e para o produto D, usando os seus respectivos valores, né? Então, aqui a gente teria 4.000 peças, para um total de 173.000. Para o produto B, 1.500 peças, para um total de 457.000. E assim a gente começaria a movimentar esse estoque
de produtos acabados. Então, esse processinho chegando nas fichas de estoque é a continuação desse desenho que eu estava fazendo aqui. Nesse processo, cadê minhas ilustrações? Que é uma seta para baixo. Então, a gente vai estar no processo de elaboração. Vai vir o rateio. Vou colocar aqui para cima só para poder escrever. Dos custos indiretos e a gente transfere para o terceiro estoque nosso, estoque de produtos acabados. Bacana. Representaria essas fichas de estoque. Depois do produto acabado, qual é o destino dele? A venda? A venda, quando eu faço o processo de venda, então aqui no processo de venda, vou colocar ele para cá para ficar mais bonitinho, a gente vai ter o custo, que a gente costumava chamar de custo da mercadoria, né? Não era custo da mercadoria vendida? Era? Não? Isso. E agora, como é que a gente vai chamar? Continua mercadoria? Custo do produto vendido? Custo dos produtos vendidos. Então, a gente, em vez de chamar de CMV, semanticamente a gente usa a palavra produto. Então, custo do produto vendido. E se for serviço, custo do serviço prestado. Agora, como é que é a representação de tudo isso em razonete? Acho que eu vou deixar para a próxima aula, que não vai dar tempo, porque vai pelo menos uma meia horinha, 40 minutos explicando como que a gente faz esse passo a passo de contabilização. Melhor deixar para a próxima aula ou fazemos hoje? O que vocês preferem? Nós tivemos uma boa notícia que vai ter a próxima aula. Exatamente. Segunda-feira, dia 1º, aula normal, tá, gente? Então, não vamos ter maiores prejuízos. Então, deixamos para a próxima aula, para não sobrecarregar vocês. Eu prefiro, professor. Eu também, professor. Estou sendo democrático. Pode ser, professor. Pode ser? Sim. Tá. Então, como vocês vão ficar com muito tempo sobrando, né? Geralmente a gente termina 10 horas, agora é 8h51. Claro que vou pôr exercício para vocês fazerem. Sabia que não ia ficar de graça isso. Eu já ia pôr de qualquer jeito. Por quê? Vocês precisam treinar esses processos, né? Não adianta a gente ficar dando um exercício só e não tocar mais no assunto, que esquece fácil. Então, vou colocar mais 3 exercíciozinhos para vocês. Desse tamanho, professor, não. Um pouquinho mais simples, mas aí com processos de custeio diferentes, com formas, né? Com critérios diferentes, mas a forma de calcular, na verdade, nunca vai fugir disso aqui. O processo de cálculo fez desse modo, não tem muito o que errar. Aí só vai usar, em vez de usar mão de obra, às vezes vai usar o componente, às vezes vai usar o
a quantidade vendida, produzida, vai mudar a sua forma de rateio. Tranquilo? Professor, segue um pouquinho da planilha ali, para mim ver uma coisa. Isso. Ih, Você pode deixar aí um pouquinho, por favor? sim, senhora. Obrigada. E o que vocês acharam? É tão difícil assim quanto os outros falam? Não é? Eu achei tranquilo. Eu também. Isso me deixa muito feliz, gente, porque esse seria um exercício que o pessoal arrancaria os cabelos. Uma coisa simples. É simples, né? Sim, professor, acho que eu quebrei mais a cabeça separando ali o que era custo e despesa do que fazendo os cálculos. Uhum. E vocês gravando essa separaçãozinha, separa o que é custo direto, coloca para o produto, depois separa o que é custo indireto, faz o rateio, vocês nunca mais vão errar um custeio direto, um custeio por absorção. Nunca mais. E claro, essa classificação agora que vocês vão começar a fazer de modo mais constante, também logo, logo vai se tornar molezinha. Espero que eu tenha conseguido passar o conteúdo sem assustar vocês, né? Porque eu não sei por que o pessoal assusta com a contabilidade de custos. Alguém ficou com alguma dúvida? Entender a lógica, né, professor? Isso. Para mim, gente, isso é uma coisa que eu utilizo para minha vida. Eu não consigo fazer nada se eu não parar e pensar a lógica da coisa. Por que aquilo é daquele jeito? Então, eu também sou assim, eu tenho que entender o todo, eu tenho que enxergar o macro para conseguir fazer o micro. Minha visão é macro. Essa é a minha característica. E dá para compreender o porquê do nome, custeio por absorção? O que cada produto fez com esses custos indiretos? Ele não absorveu uma parte dos valores? Absorveu uma parte, né? Por isso que leva esse nome, custeio por absorção. Então, eu não vejo tanto segredo. Claro, quando a gente chega no ABC, ele tem um pouquinho mais de detalhe, mas são só passos. São 2 ou 3 passos a mais, a gente consegue resolver o problema. Beleza? Dúvidas? Beleza, professor. Nada de dúvida, gente? Sério? Hoje não. Mas se vocês não tiveram hoje, eu acho que dificilmente vocês vão ter em outros dias, porque a gente não vai fugir muito do custeio por absorção, né? A gente não vai fugir muito disso. Não tem como fugir disso. O mais difícil mesmo, professor, é separar, né? Uhum. É esse, porque daí o demais, daí é mais tranquilo. Não... O mais complicado mesmo é a gente saber quando é um custo, ou Quando é uma despesa. Exatamente, é isso. Mas o demais, assim, foi bem tranquilo. Então, esse, professor, é a base do custeio de absorção. Então, esse não vai mudar. Esse é o custeio por absorção. Ah, maravilha. Aqui, para a gente completar o que a gente faria na empresa, que na verdade a gente vai completar semana que vem, é contabilizar só. Só falta contabilizar. E a contabilização nada mais segue do que esses passos aqui. A gente compra o material, guarda ele no estoque de matéria-prima. Utiliza, ele vai para o estoque de produto em elaboração. Então seria aqui, essa lógica. Eu tenho lá no meu estoque de matéria-prima componente 1, eu vou lá, faço uma requisição, vai creditar no estoque de matéria-prima 136 mil, e entra lá no produto em elaboração, vai debitar 136 mil. A gente só transfere de um estoque para o outro.
Aí vai debitar o valor da mão de obra, que a gente paga o salário dos funcionários, vai dar uma inchada no valor do produto, recebe esses custos indiretos, aí também vai dar mais uma debitada ali no estoque de produtos acabados até o momento que ele finaliza. Terminou, ele é transferido para o estoque de produto acabado. Acredita todo o valor, zera a conta de produtos acabados em elaboração e transfere para produtos acabados. Então, nada mais é do que uma sequência de contabilização em contas de estoque. Só isso. Parece difícil, né? Mas não é. Que é só a gente pensar como se estivesse na linha de produção. Eu vou lá no estoque, pego, levo para a linha de produção, o pessoal vai trabalhar o produto, terminou, eu levo para o estoque de produto acabado. Parece simples falando, né? Mas não teria muita complicação, não. Claro que existem processos com contabilização mais detalhada e processos onde a gente contabiliza pelo total. A única diferença é o volume de lançamentos. A forma do lançamento é exatamente igual. Mas aí a gente faz na próxima aula com calma, para vocês entenderem bem esse processo. Beleza? Uma dúvida só referente à outra aula. Amanhã você vai chegar para passar um trabalho? Vou pôr hoje já esse trabalho para vocês. Mas é como se fosse um trabalho para o semestre, então, isso? Não, é como esses exercícios que a gente vem fazendo. Ah, tudo bem. É mais para vocês praticarem. Porque se vocês fizerem uma vez só, vocês vão compreender, mas não vai ser tão bacana para fixar. Na hora que vocês fizerem o segundo, vai fixar um pouco melhor. Na hora que estiver ali no quarto, vocês já vão estar de saco cheio, né? Falar a palavra certa. Não, eu entendi. Eu falo referente à teoria da contabilidade mesmo. Teoria? O que tem de teoria para amanhã? Eu me lembro que você tinha teoria e normas contábeis. Eu me lembro que você tinha a aula de amanhã. Eu me lembro que você chegou a falar que ia passar um trabalho para o semestre. Ah, o de amanhã. O de amanhã é outro pensamento, não mistura, que senão vai fazer chabu com vocês. Eu já estou pensando nos trabalhos, para você ver como que Calma. tá as coisas. Não, calma. Não é trabalho grande. Só que envolve outro tipo de pensamento, né? Porque amanhã a gente vai entrar em conceito de ativo. Lembram que na aula passada eu até perguntei para o pessoal de básica, que está tendo com a Débora, se eles viram que é bens e direitos? Lembram disso? Amanhã eu vou destruir com esse conceito. Destruir não, né? Eu vou trazer o conceito do CPC 00, que é o conceito internacional de ativo, e daí eu vou tentar fazer essa ligação. Por que a gente fala bens e direitos e por que o conceito é daquela maneira? Vocês vão ver que tem 3 elementos chaves para a gente conceituar um ativo. Seria um tripé. Sem um desses itens, a gente não pode contabilizar um valor como ativo. Mas deixa para amanhã para vocês não ficarem tão preocupados. Mas eu vou passar o macetinho para gravar esses conceitos. Eu gosto de desenhar 3 bolinhas. Pena que não tem quadro, né? Eu faço 3 bolinhas, aí quando eu faço a intersecção delas, tendo os 3 itens na conceituação, vocês podem falar que um item é ativo. Deixa para amanhã. Beleza? Beleza, professor. Então, ó, esse material
Eu vou colocar lá na pastinha de vocês de material de aula, esse PowerPoint, essa planilha de Excel com a resolução, e já vou colocar os exercícios para vocês, e daí a gente se encontra amanhã, falando da conceituação de ativo, conceituação de passível, se der tempo. Beleza? Nos vemos amanhã, então, pessoal. Já que vocês não têm dúvidas, né, ou estão escondendo de mim as dúvidas, a gente se encontra amanhã. Então, até Tá amanhã, bom? professor. Boa noite. Até amanhã, Maria. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Flávia. Até amanhã, professor. Boa noite. Até amanhã, Silvana. Boa noite. Boa noite, professor. Boa Boa noite, Kathleen. Boa noite, Cal. Boa noite, professor. Tchau, tchau. Boa noite, Naida. Tchau. Professor, só uma dúvida. Uma só, Lucas? Isso, mas é referente ao projeto.